7 sinais de que você está ficando fluente em inglês. Primeiro, uma pessoa que é fluente em inglês acaba traduzindo muito menos, né? A tradução é muito importante no começo da jornada, mas depois que você vai processando informações mais rapidamente, vai dominando mais o idioma, você consegue não identificar as palavras por traduções, mas pelos seus respectivos significados, né? Então, por exemplo, quando você perguntar a um fluente qual é a tradução de determinada palavra, é muito comum que os fluentes respondam por significados e não por palavras. Por exemplo, essa palavra aí você vai utilizar em um contexto X, Y e Z, ao invés de essa palavra significa isso. Um segundo sinal muito interessante é que pessoas que estão ficando fluentes possuem um senso de autocorreção muito aguçado. Então, às vezes, as pessoas estão conversando com alguém, cometem o erro, mas no momento que cometem o erro, já se autocorrigem, ou mesmo quando não se autocorrigem na conversa, acaba tendo já o pensamento de autocorreção. Olha, você errou aqui, o certo deveria ser assim. Então, esse pensamento de autocorreção é um ótimo indicativo de que você está ficando fluente ou que você já é fluente. Um terceiro sinal muito forte também é o sinal de perceber palavras que você não conhece. Por exemplo, uma pessoa utilizou ali no vocabulário uma palavra que você nunca ouviu antes, mas mesmo você nunca tendo ouvido antes, você consegue ter uma noção de como se escreve aquela palavra, mesmo nunca tendo visto ela antes. Então, você ter essa percepção de transferência do som para a escrita, mesmo se tratando de palavras desconhecidas, cara, é um ótimo indicativo de que você já é praticamente fluente. Um quarto indicativo e muito popular é basicamente o ato de assistir filmes e séries com legendas. E sim, com legendas. Se você já assiste com legendas em inglês, significa que você já está fazendo um ótimo progresso, porque a maioria das pessoas não conseguem acompanhar a escrita da legenda e entender ao mesmo tempo o filme ou a série. Então, se você consegue ler a legenda em inglês, entender o filme, entender a série tranquilamente, parabéns. É um ótimo indicativo. Quinto sinal, e esse aqui é muito legal. Quando você começa a dominar mais o idioma, você começa a perceber diferentes sotaques. Então, assim, você percebe quando o americano está falando, quando o britânico está falando, e você consegue perceber também, sei lá, um indiano, você tem um palpite, esse cara é indiano. Um russo falando, esse cara eu acho que é russo. A partir do momento que você consegue desenvolver a consciência para identificar nacionalidades pelo sotaque, cara, esse é um ótimo indicativo de que você está ficando fluente, porque isso mostra que você já tem um ouvido ali aguçado a ponto até de diferenciar nacionalidades pelo modo que as pessoas falam. É um ótimo indicativo. Um sexto sinal e muito legal é que pessoas que estão se aproximando da fluência ou pessoas que já são fluentes conseguem incorporar novos vocabulários no inglês rapidamente. Então, por exemplo, vocês estão lendo um texto, percebem um vocabulário novo e logo que vocês percebem já conseguem falar o vocabulário, já conseguem usar no dia a dia. Não existe uma barreira de absorção, sabe? É como se o idioma fosse muito fluido. Você identificou uma palavra nova, aprendeu e acabou. Pessoas iniciantes ou pessoas do intermediário, mesmo quando aprendem palavras novas, essas pessoas sentem severas dificuldades de incorporar esses vocabulários na fala. Então, é muito comum as pessoas saberem muito e falarem pouco. Se você consegue aprender algo e já colocar em prática esse algo que você aprendeu, esse é um ótimo indicativo de que você está ficando fluente. Sétimo sinal, e cara, esse aqui é muito legal. Quando você vai dominando o idioma, você começa a perceber erros de gramática em vários lugares. Você começa a perceber cardápios escritos de maneira errada, você consegue perceber camisas com traduções um tanto incomuns, né? Sei lá, você olha uma pessoa na rua andando com a camisa lá toda bonitinha, mas com uma frase completamente esdrúxula. E aí você entende essa frase e acha até uma vergonha alheia da pessoa estar usando uma camisa com a tradução como aquela, que provavelmente a pessoa nem sabe que tradução é aquela, ela só está usando a camisa porque ela achou a camisa bonita. Então você vai começar a perceber erros em vários lugares. Você vai perceber erros em cardápios, em lojas, camisetas. Então, a partir do momento que você consegue perceber traduções e erros nessas traduções, isso é um ótimo indicativo de que você já está dominando o idioma, ou seja, que você está ficando fluente. Mas um sinal muito interessante é que você consegue entender textos e conversas, mesmo que as palavras estejam desconhecidas. Você consegue, de alguma forma, entender o que está sendo dito pelo contexto, né? A partir de alguns significados ali familiares que você já conhece, você consegue montar um
quebra-cabeça, ou seja, você tem uma previsibilidade linguística do que está sendo dito e dentro dessa previsibilidade você consegue saber mais ou menos o que está sendo dito. Mas olha, eu não estou falando de chutômetro e nem de achismo, tá? Estou falando de previsibilidade linguística. Na medida que a gente vai dominando o idioma, a gente começa a desenvolver várias habilidades. E uma das habilidades é de previsibilidade linguística. Isso acontece no português também, como por exemplo, você vai pra praia? Nessa frase, você sabe o que eu falei, mesmo que eu tenha ocultado, falado de maneira muito contraída o começo. Você vai pra praia? O certo deveria ser, você vai para a praia? E isso acontece com o inglês também, mesmo que pessoas falem errado, cortem palavras, mesmo que essas pessoas acabem embolando em muitos contextos ali algumas frases, você consegue entender o que está sendo dito, porque você já tem uma dominância no idioma que te dá essa habilidade de ter previsibilidade do que está sendo dito. E esse aqui é o maior indicativo de todos. Se você já desenvolveu a sua previsibilidade linguística, cara, assim, você está no topo. Eu até imagino que você já é fluente, você nem está perto, você já é fluente. Essa é uma das melhores habilidades que desenvolvemos na medida que a gente vai ficando fluente e quando a gente se torna fluente, isso vai se tornando mais aguçado, mais potencializado, né? Nós conseguimos ter basicamente um arsenal ali de previsibilidade, de modo que, por exemplo, uma pessoa de um sotaque bem atípico fala uma palavra e aí você consegue associar uma palavra mesmo com uma pronúncia completamente esquisita e diferente, você consegue fazer uma associação muito rápida e você entende o que a pessoa está falando, porque você dominou tanto o idioma que você consegue até ter previsibilidade de sons. Então, por exemplo, você percebe que uma determinada palavra pode ter uma série de variações sonoras, a depender do sotaque, e aí quando você tem essa dominância do inglês, você percebe a palavra que está sendo dita por conta desse arsenal que você já dominou. Você já está acostumado a escutar nativos de vários países do mundo e, portanto, você desenvolve essa habilidade. Cara, essa habilidade é assustadora, tá? Porque você... sei lá, é tipo um superpoder. Claro que existem várias outras formas de identificar se você está ficando fluente ou não, tá? Aqui são apenas alguns sinais, mas são sinais bem fortes, sendo bem honesto com vocês. Se você se encaixa aí em pelo menos 5 desses sinais, eu acredito que você nem esteja se tornando fluente. Eu acho que você já é fluente, você só precisa de um empurrãozinho para acreditar mais no seu potencial. Porque muita gente é fluente e não se assume fluente, e isso acontece por conta de uma pressão social, né? As pessoas acreditam que para ser fluente, você precisa ser inabalável, você precisa conhecer todos os vocabulários do idioma, você tem que ser perfeito, você não pode errar nunca, e isso é um grande mito, né? No próprio português nós cometemos vários erros. Às vezes estamos falando rapidamente, engasgamos palavras, esquecemos vocabulários, e esse ato de esquecer, de às vezes errar a pronúncia de alguma coisa, é completamente compreensível, né? Às vezes estamos falando rapidamente, às vezes nossa língua não corresponde ao que os nossos pensamentos estão processando, e isso é completamente comum, tá? Ser fluente é muito mais sobre ser capaz de falar com fluidez, de expressar aquilo que se pensa, né? Não é muito sobre ser perfeito ou inabalável, como alguns professores dizem. Sendo bem honesto, professores que dizem que para você ser fluente é necessário você ter uma dominância extrema de todas as habilidades, é um professor normalmente muito leigo e nem sabe do que está falando, tá? Tem pouca experiência ou pode ter muita experiência, mas nunca estudou de verdade, não é professor de verdade, é um pseudo-professor. E por que eu tô falando isso? Porque, cara, no Brasil nós temos pessoas que não conseguem escrever, que são pessoas analfabetas, né? Essas pessoas, mesmo analfabetas, elas falam português fluentemente, porque essas pessoas precisam conviver em sociedade, não é? Pois é, essas pessoas são fluentes no português. Então, olha que curioso. É um tipo de pessoa que não domina todas as habilidades, mas ainda é fluente. E o mesmo acontece também em inglês. Você não precisa dominar tudo para ser fluente. Ser fluente não é sobre saber, é muito mais sobre fazer, sabe? Executar, é ter uma habilidade desenvolvida de fala. Isso é ser fluente. Qualquer professor que pense diferente disso, ou que defenda uma linha completamente diferente disso, é leigo e não sabe do que está falando. Pior do que isso, é um pseudo-professor. É isso, my friends. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado dos sinais. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, não esqueça de comentar. E se você tem uma sugestão de tópico que eu possa comentar em algum outro vídeo, é só você deixar nos comentários, que eu prometo que estarei olhando com carinho. É isso. Vejo vocês na próxima.